4 maiores inimigos da libido no casal. E como você recuperar esse desejo antes que seja tarde demais. Por que casais que se amam, eles param de sentir desejo um pelo outro? Olha, a ciência. Você ama o seu parceiro ou a sua parceira? Existe carinho, existe respeito. Vocês construíram uma história totalmente juntos, unidos, mas passa a existir um grande problema. O desejo desaparece. O beijo ele fica automático, o toque ele fica raro de se ver, de acontecer. A intimidade parece cada vez mais distante. E aí a pergunta que muitas pessoas fazem para elas é: será que se eu amo essa pessoa, por que eu não sinto mais vontade de ficar com ela? Já se perguntou? Já se fez essa pergunta? E a resposta ela pode te surpreender. Porque na maioria das vezes, a falta de libido ela não acontece por falta de amor, como a maioria das pessoas acha. Ela acontece por causas biológicas, emocionais e comportamentais. Essas causas, elas vão se acumulando silenciosamente ao longo do tempo, ao longo do que o casamento vai acontecer. E hoje eu vou mostrar os 4 principais motivos que fazem casais perderem totalmente o desejo um pelo outro e principalmente o que você fazer para recuperar essa conexão. Mas, antes de começar, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos com base em ciência sobre relacionamento, sexualidade e vida a dois. Para quem não me conhece, eu sou Ramon Pereira, sexólogo e terapeuta de casais há mais de 15 anos. Estou aqui para ajudar os casais a se reencontrarem e viver uma vida muito melhor. E ao longo desses anos, atendendo homens, mulheres e casais, eu percebi uma verdade muito importante. E que verdade é essa? É que o desejo, ele não morre de uma vez. O desejo acabou hoje. Não, ele vai sendo apagado, ele vai sendo deixado de lado aos poucos pelo casal. Como uma fogueira que deixa de receber a lenha, e aí o fogo vai diminuindo. E o motivo número 1 disso é o excesso de estresse e cansaço, né? Que a rotina atual traz para nós. Esse é provavelmente o motivo mais comum atualmente que acomete esses casais. Você deu prazer de verdade para sua mulher hoje? Se você é homem e ainda não acessou os meus treinamentos, você está deixando a sua melhor versão na mesa. Eu abri a caixa preta e ensino meus truques com modelos reais, na prática. Lá tem tudo: gatilhos de esguicho, massagem, oral avançado, tudo o que você precisa para dominar a mulher na cama, a mente e o corpo todo dela. Eu sei exatamente do que eu tô falando. Acessa meu site oficial agora e garanta o seu acesso ainda hoje. A sua parceira vai te agradecer. Os casais. O cérebro humano, ele foi criado para sobreviver antes de se reproduzir. Então, quando você está ali estressado, preocupado, sobrecarregado ou até mesmo numa exaustão, o seu cérebro ele entende que não é momento de investir energia em prazeres. É momento de sobrevivência. É assim que ele funciona. A neurociência mostra que situações prolongadas de estresse vão aumentar a produção de um hormônio chamado cortisol. Ramon, o que é esse cortisol? Cortisol elevado, ele reduz o interesse sexual tanto em homens quanto em mulheres. Pensa numa rotina de muitos casais aí, rotinas normais. Eles acordam correndo, poucos se olham, trabalham o dia inteiro, resolvem problemas quase que 24 horas, pagam contas, cuidam dos filhos, chegam cansados em casa e ainda esperam que esse desejo ele apareça magicamente quando se encontram à noite em casa. Mas o desejo ele não funciona assim no estalar de dedos. O desejo ele precisa de energia física e também de energia mental, emocional. Ramon, mas então como melhorar isso, né? Bom, criar mais momentos de descanso, dormir melhor, reduzir excesso de telas, que está tirando tempo de contato dos casais, separar alguns momentos da semana para o casal existir além das responsabilidades. Porque um cérebro cansado, dificilmente, ele será um cérebro apaixonado. Motivo 2 é a falta de conexão
emocional. E como tem pegado os casais atualmente, hein? Muitas pessoas acreditam que desejo é apenas algo físico. Eu olho e já desejo. Mas, principalmente para as mulheres, o cérebro emocional, ele tem uma enorme influência sobre a libido das mulheres. Ele participa do desejo. Bom, pesquisas de neurocientistas e terapeutas sexuais, inclusive a Emily Nagoski, elas mostram que fatores emocionais podem funcionar como aceleradores ou freios do desejo. Quando existem mágoas, intrigas, críticas constantes, falta de diálogo, sentimento de abandono, de desleixo, discussões frequentes, o cérebro ele ativa mecanismos de proteção. E ninguém sente desejo, aquele desejo ardente, intenso, por alguém que está gerando dor, problemas emocionais. Você pode amar, mas estar emocionalmente distante vai fazer com que esse desejo ele não aconteça. E essa distância, ela vai acabar chegando na intimidade do casal. Ramon, como eu melhoro esse ponto 2? Bom, mais diálogo, conversem mais, escutem mais e, principalmente, os pequenos conflitos do dia a dia, não deixem para depois. Resolvam esses pequenos conflitos antes que eles se transformem em muralhas emocionais. Muitos casais, eles tentam melhorar a vida sexual sem melhorar a relação cotidiana de ambos. E isso raramente vai funcionar, não é verdade? Você tem conversado com o seu parceiro, com a sua parceira? Bom, o motivo 3 é o excesso de rotina e falta de novidade, mas o excesso de rotina ruim, porque há como se construir uma rotina boa. O cérebro, ele gosta de segurança, mas ele também gosta de novidade, de inovação. Existe uma substância chamada dopamina. Ela está relacionada à motivação, à expectativa e a interesses, aquilo que a gente busca externamente. Quando tudo fica previsível demais, já é esperado, a produção dessa dopamina relacionada ao seu parceiro, ela vai caindo, ela pode sim diminuir. E isso não significa trocar de parceiro ou colocar pessoas na relação. Não é isso que significa. Significa você parar de viver exatamente os mesmos dias durante anos. O mesmo dia hoje, amanhã, o mesmo dia depois, o mesmo dia mês, o mesmo dia anos. O casal deixa de sair, deixa de conversar, de namorar, de fazer programas diferentes, de se surpreender, de buscar novos sentidos, novas emoções. E a relação vira apenas uma sociedade para a gente desempenhar tarefas do dia. Mas desejo, ele precisa de espaço para ele respirar e ele vir à tona, ele acontecer. Ele precisa de novidade, ele precisa de descoberta, de surpresas. E como melhorar isso? Criem experiências novas, façam passeios, viajem quando possível, troque de restaurante, tenham conversas profundas, criem momentos, criem memórias dos dois juntos, estejam mais próximos em afazeres que geram novidade. A novidade, ela não precisa custar caro, ela precisa apenas quebrar a previsibilidade, aquilo que já se espera. Motivo 4 são os descuidos com a saúde física e hormonal. Como a gente tem visto isso hoje em dia, né? As pessoas se deixam, largam-se. Muitas pessoas culpam apenas a relação, culpam apenas o seu parceiro, a sua parceira. Mas às vezes o problema está no corpo. Isso é uma verdade que dói, mas ela precisa ser dita. Baixa testosterona, alterações hormonais, principalmente nas mulheres, né? Como a menopausa, como a andropausa nos homens, sedentarismo, obesidade, que hoje é classificado como uma doença, e a gente precisa tratar, corpo inflamado prejudica, uso de alguns medicamentos, grande problema emocional que a gente tem hoje, ansiedade, depressão, talvez até alguns transtornos, né? Tudo isso pode afetar diretamente a libido do parceiro e da parceira. Mas a ciência mostra, né, que atividades físicas que são regulares, elas melhoram a parte circulatória, aumentam a disposição, favorecem a produção de hormônios que são importantes para gerar esse desejo, para ter o start do ciclo de resposta sexual. O corpo e a mente, eles trabalham juntos e há necessidade de se cuidar dos dois. Quando um sofre, o outro sente. Quando um está bem, o outro também sente. E como melhorar? Praticar mais exercícios físicos, dormir adequadamente, realizar exames periodicamente, buscar acompanhamento profissional
quando necessário. Isso é maturidade. E lembrar que libido não é apenas um assunto emocional. Ela também é um indicador de saúde, tanto física quanto mental. Você precisa se cuidar, precisa ter essa consciência dessa necessidade de cuidados. O que mantém a chama acesa nos casais, que duram décadas então? Bom, vamos lá, né? Essa é a pergunta-chave do vídeo. Essa é a pergunta que eu mais recebo. E a resposta, ela é muito diferente do que as pessoas imaginam por aí. Os casais que mantêm o desejo, fogo, a chama acesa, não são aqueles casais que sentem vontade espontânea todos os dias, a todo momento. Não, não é isso. Não, essa não é a regra. Esses casais que dão certo são aqueles que cuidam da relação do casal todos. Eles entendem que desejo não é apenas um sentimento, ele é construção. E esses casais, eles se elogiam, eles se tocam, eles conversam, eles se olham, eles se admiram, eles namoram um com o outro, eles criam momentos juntos dentro dos dias. Eles protegem o relacionamento daquela rotina ruim excessiva. Eles criam uma rotina boa para eles e não esperam apagar para começar a cuidar dessa chama voltar a crescer. Porque relacionamento é parecido com um jardim. Aquilo que você rega, cresce. Agora, aquilo que você abandona, vai secar. E você sabe disso. Talvez você esteja passando por isso aí agora nisso. Agora, meu amigo, minha amiga, se hoje existe amor entre vocês, mas o desejo ele parece ter diminuído, não conclua imediatamente que o seu relacionamento acabou. Não faça isso, porque na maioria das vezes o desejo ele não morreu. Porque paixão ela oscila, ela vai e vem. Admiração ela pode oscilar, ela pode estar presente ou não. Ele apenas está escondido atrás do estresse, das mágoas, da rotina e do cansaço da rotina que o casal tem tido. E quando essas barreiras elas são trabalhadas, muitos casais conseguem se reencontrarem em uma conexão que acreditavam ter perdido ali para sempre. Cuidado ao analisar isso. Repito, paixão, desejo, oscila, varia. Então é só olhar o que está fazendo com que esse fogo, essa paixão, esse desejo estejam sendo. Se você quer aprender mais sobre relacionamento, desejo, unidade, performance masculina, eu tenho treinamentos técnicos. Acesse esses treinamentos, essas técnicas e cursos que estão aqui no link da descrição. Eles foram criados para ajudar homens e casais a reconstruírem a conexão, fortalecerem a união e recuperarem o desejo dentro das suas relações. Espero que você tenha estado comigo até o final desse vídeo. Eu te agradeço. Quero te deixar uma pergunta. Eu estou querendo saber aqui a sua opinião. Qual desses 4 fatores mais destrói a libido nos relacionamentos atuais? Deixa aqui a sua resposta nos comentários. Muito obrigado. Agradeço. Forme família, lute por ela e eu fico por cá como amando casais felizes. Beijo e até o próximo vídeo.